Você já reparou como hoje todo mundo parece estar vencendo, menos você? É só abrir o Instagram, o TikTok ou o LinkedIn. Tem sempre alguém fechando um contrato, postando uma viagem, mostrando a barriga trincada, exibindo um relacionamento que parece tirado de filme. E você? Tá aí, com seu celular na mão, a cara meio cansada, com um boleto vencido na gaveta e a sensação de que a vida tá passando na sua frente. Essa comparação constante é uma armadilha moderna, e o pior, a gente caiu nela sem nem perceber, porque a comparação não é só olhar para o outro e admirar, é olhar para o outro e se diminuir, é olhar para o outro e se culpar, é olhar para o outro e se perguntar, em silêncio, por que eu não sou assim também? Essa sensação de atraso não nasce da sua realidade. Ela nasce do hábito de medir a própria vida com a régua de alguém que você nem conhece de verdade. Porque quando você se compara, você não está comparando histórias. Você está comparando bastidores com vitrines, suas dúvidas com as certezas do outro, suas dores com o sorriso editado do feed, sua correria com a pose pronta de quem só mostra o que quer. E aí, a vida começa a doer. Porque o que era para ser só um momento difícil, vira um fracasso pessoal. O que era para ser só uma fase ruim, vira um eu não sou capaz. E o que era para ser apenas a sua jornada, vira motivo de vergonha. E vergonha da própria história é o que mais nos enfraquece. Quando você vive se comparando, tudo que você conquista parece pouco. Você estuda, trabalha, tenta melhorar, mas sempre tem alguém que fez mais, chegou antes, teve mais resultado. A comparação rouba o brilho da vitória e transforma tudo em cobrança. Você não comemora nada, porque ainda não é suficiente. Você se esforça, mas sente que está perdendo tempo, porque não chegou onde o outro chegou. Isso vai te consumindo por dentro. A comparação, diferente do que te ensinaram, não motiva. Ela paralisa. Ela te faz andar carregando um peso que nunca foi seu. E o nome desse peso é inadequação. A verdade é que você nunca vai vencer esse jogo, porque ele foi feito para te manter insatisfeito. Sempre tem alguém mais novo com mais sucesso, alguém mais bonito com mais seguidores, alguém mais inteligente com mais visibilidade. E enquanto você joga esse jogo, você se esquece de jogar o único que realmente importa, o da sua própria vida. E esse jogo não tem placar, não tem torcida, não tem replay. É você, agora, com as escolhas que pode fazer. E se você vive tentando se provar para o mundo, você nunca vai conseguir se provar para si mesmo. Sabe aquela voz interna que diz, você não é suficiente? Quase sempre ela nasce da comparação. Porque se você vivesse sozinho numa ilha, você ainda se odiaria pelo que ainda não conquistou? Provavelmente não. O problema não é o que você vive. É como você compara isso com o que os outros vivem. Só que você só vê o que os outros mostram. E ninguém mostra o caos, ninguém mostra a dúvida, ninguém mostra o quanto está perdido por dentro. E mesmo assim, você insiste em medir o valor da sua vida com base na vitrine alheia. Isso não é só injusto, é cruel. E essa crueldade tem um custo, sua paz. Carl Jung dizia que a comparação rouba a alegria. Mas não é só isso. Ela rouba a clareza, o foco, a conexão com o que importa. Quando você vive comparando, você para de olhar para o que já tem, para de enxergar o que já superou, para de agradecer pelo que já viveu. Você vive correndo atrás de um ideal que nem é seu, e quando finalmente alcança alguma coisa, já está mirando outra. A felicidade vira um alvo em movimento, e assim você nunca chega. Nietzsche falava que a tarefa mais difícil da vida é se tornar quem se é. E é exatamente isso, porque o mundo inteiro tenta te convencer de que você tem que ser outra coisa. Mais rápido, mais bonito, mais produtivo, mais incrível. Mas você não veio ao mundo para ser incrível, veio para ser verdadeiro. E isso exige coragem, porque exige se desligar da gritaria do mundo e ouvir a própria voz. E ela não vai te prometer fama, sucesso ou aplauso, mas vai te oferecer algo que o mundo não consegue te dar: paz de espírito. Essa paz começa quando você aceita seu próprio tempo, quando para de correr para chegar onde nem sabe se quer estar. Quando começa a olhar com mais gentileza para sua trajetória, quando entende que não tem ninguém atrasado, tem só gente em caminhos diferentes, e que comparar histórias é tão absurdo quanto comparar o mar com o deserto. Cada um tem sua beleza, cada um tem seu ritmo, cada um tem sua missão. A comparação só existe quando você esquece disso. Tem uma cena que se repete em quase todo mundo. Você acorda, pega o celular e antes mesmo de sentir o seu corpo, já está sentindo que está perdendo alguma coisa, porque alguém já acordou com café da manhã na praia, alguém já correu 10 quilômetros,
Alguém já fechou o contrato, alguém já sorriu, e você ainda nem abriu os olhos direito. Isso é real, isso acontece todos os dias e vai continuar acontecendo. Mas o que você pode mudar é a forma como lida com isso. Porque se você não fizer esse corte, vai viver a vida inteira tentando alcançar um ideal que muda a cada semana, e isso cansa, esgota e no fim te desconecta de si mesmo. Talvez você precise fazer as pazes com a sua própria lentidão, com a sua bagunça, com os seus processos internos. Talvez você precise aceitar que não precisa estar no controle de tudo, que não precisa ter todas as respostas, que não precisa agradar todo mundo, que não precisa chegar primeiro, só precisa chegar no seu tempo, do seu jeito, com verdade. Porque viver com autenticidade não é sobre vencer o outro, é sobre não se trair no caminho. Quando você para de se comparar, nasce um espaço dentro de você. Um silêncio novo, uma liberdade que você não sentia há tempos. E com ela vem a clareza. O que eu realmente quero? O que faz sentido para mim? Onde é que eu me sinto vivo? E essas perguntas são perigosas, porque elas não têm resposta pronta. Elas exigem presença, escuta, coragem, mas elas também são libertadoras, porque elas te devolvem o protagonismo. E quando você é o protagonista da sua vida, o sucesso dos outros deixa de ser uma ameaça. Vira só o que sempre foi, a história de alguém. Então, se você sente que está ficando para trás, respira, para um pouco, olha ao redor e pergunta com sinceridade: esse caminho que eu estou seguindo é realmente meu? Ou é só uma tentativa desesperada de ser aceito, validado, admirado, porque a vida não exige performance, ela exige presença. E a sua presença, quando é verdadeira, vale mais que qualquer aplauso falso, vale mais que qualquer comparação. A comparação vai continuar surgindo, mas você pode escolher o que faz com ela. Pode usá-la como lembrete de que ainda não está onde gostaria, ou como convite para voltar para si. E a segunda opção sempre dói menos, sempre cura mais. Porque ela te reconecta com o que nunca deveria ter sido perdido, a verdade de quem você é. Talvez você não esteja atrasado. Talvez você só esteja tentando correr num caminho que não foi feito para você. Talvez, se parasse um pouco, descobriria que já está exatamente onde precisa estar. E isso já seria suficiente.